Bom dia, pessoal, bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Letícia. E hoje com a doutora Viviane Guimarães, que eu vou convidar agora. Bom dia, pessoal! Tudo bem? E aí, todo mundo animado? Hoje a gente vai falar com a doutora Viviane Guimarães, já está entrando aqui. Doutora Viviane, Bom ai, dia, chato! Bom dia, querida, tudo tudo bem? bem? Tudo? Como é Pois que estão aí? é, tudo ótimo. Estamos aqui para falar do nosso assunto favorito, que é o uso campeão, com a doutora Viviane Guimarães. Ela é especialista em registro imobiliário, advogada, empresária e professora, né? Então, igual a gente, ó, a gente bate direitinho, porque nós duas somos apaixonadas pelo uso campeão, né, doutora Viviane? Exatamente aqui, ó. Hoje Adorei. é um dia. Hashtag uso campeão. O meu é regularista, você Aham. viu? Eu fiz uma Eu blusinha do vi, achei regularista. linda, adorei, adorei. Ah, Hoje é vamos um ver se eu dia. peço para mandar um para a doutora aí também, porque tem tudo a ver com Então, os campeão. muita gente me pede a tal da camiseta. Eu vou ter que mandar fazer assim uma caixa e vou ter que mandar para todo mundo, porque todo mundo me pergunta toda hora. Ah, mas é linda a sua, adorei também. Eu uso campeão, né? Hashtag uso campeão. Isso mesmo. Hashtag Deus do campeão. Então, tá Ótimo, muito legal. ótimo. Bom dia Pois para é. todo mundo, né? Bom Aí o dia, doutora pessoal tá que Letícia. entra aqui, ó. Vamos falar um oi pro pessoal? Olha, a Magna, o André, a Maria Angélica. Maria Angélica é minha sogra, ela entra em todos. Eu tenho uma sogrinha nota 10. Ela entra Ah, mais que a minha gente, mãe. coisa linda. Mamãe tem, ó, gente, mas tem que justificar. Mamãe tem 5 filhas, então ela tem que dar atenção para muita filha. A minha sogrinha tem menos, né? Então é mais fácil. Aí, ó, Smart Leilões, a Adriana. Ah, a Adriana falou que estava vindo lá de São Paulo hoje, mas já está assistindo a gente. Deve ser no ônibus que ela está assistindo. Aqui, pessoal de Joaquim Felício, o Celso Teixeira, o Mário, o Anderson. O Anderson também está sempre aqui com a gente. Viviane, a Bárbara. Beijo, Bárbara, Andréia, Glaucio, Sônia. O pessoal tá sempre aqui com a gente. Olha só, Edna Rodrigues, Tarik, Tininha. Bom dia a todos. Gente, não vai dar para ler todo mundo, mas bom dia Gente, a muita. todos. Bom dia para todo mundo, né? Que acordou Pois é. cedo para estar com a gente aí, coisa boa. Pois é. A ideia hoje, gente, é uma coisa que eu já estava planejando fazer há muito tempo, mas a gente estava conciliando agendas aqui com a doutora Viviane, que é para falar sobre os enunciados recentes, tanto da nona jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal, quanto da primeira jornada de direito notarial e registral. Tudo sobre uso capião, né, doutora Viviane? Então, a gente vai falar Exatamente. sobre alguns deles e aproveitar, né? E, claro, se a gente conseguir encaixar algum caso concreto de doutora Viviane, que doutora Viviane tem muito Tem. caso concreto. E hoje eu tô com essa camiseta especialmente aqui porque hoje a gente vai entregar um registro numa cidadezinha que tem aqui na entrada do Vale Europeu, aqui em Santa Catarina, da Serra Catarinense, chamada Anitápolis. Um terreno relativamente pequeno, de um pessoal muito querido, mas muito humilde. Foi um pro bono que a gente fez. E assim, as margens da SC, né, da rodovia, com uma Sei. faixa de domínio, em cima da faixa de domínio. Na época que o pessoal fez lá a rodovia, o pessoal não indenizou ninguém. Nossa Senhora. E aí o pessoal falava para mim, isso daí não vai conseguir, você jamais vai conseguir fazer uso capião desse pessoal, né, as pessoas moram em cima da BR, como é que você vai conseguir fazer isso? Não Hum. tinha como fazer, mas a gente conseguiu, e atrás tinha um rio, que passava um rio, então tinha uma limitação muito grande também em relação, não ao distanciamento, mas assim, como uma área preservada de rio, a gente teve que pedir autorização do órgão ambiental e a gente teve que conseguir também as autorizações, as anuências do administrador da rodovia, que aqui é o DEINFRA, né? Ah, sim. E demorou uns 3 meses para vir de lá, mas eu fiz uma petição enorme, assim, acho que com umas 30 laudas, enchi eles de argumentos e falei, olha só, o pessoal está morando lá há 20 anos, muito mais que 20 anos, era acho que uns 30 e poucos, antes de chegar lá, e A não foram rodovia. Antes indenizados. de A chegar. rodovia, e assim, vocês passaram a rodovia lá, o pessoal tá lá, ninguém falou nada e vocês não indenizaram as pessoas. Então a gente vai ter um problema, que ou vocês vão ter que indenizar as pessoas ou vão ter que anuir isso aqui.
para nós poder dar titulação para eles. E assim foi muito legal. E eu estou muito contente de levar Parabéns. esse registro hoje, né? A gente vai buscar em Eu Santo também sou Amaro. assim. Toda vez que dá registro, porque assim, gente, sabe, todo mundo. Tem gente que está começando a me seguir agora. Gente, eu não sou advogada, sou tabeliã e registradora civil aqui em Belo Horizonte. A doutora Viviane é advogada. Mas a gente, claro que a gente, né, faz um trabalho, uma ata notarial, a gente quer ver dando registro, né? Porque a gente sabe que o negócio é Claro. dentro. Tabelião, gente, a gente só pega um caso para fazer. Por exemplo, aqui no cartório, se eu acho que ele é bento, né? Se eu tenho dúvida se ele é bento, eu não faço, não, né, doutora Viviane? Eu falo assim, me traz mais prova. Como é que é isso? É, É claro que a gente pode ser é. surpreendido. Já teve um caso aqui, doutora Viviane, que eu fiz tudo direitinho, tudo certo, a pessoa pagava PTU, tudo certo. Aí chegou lá no registro de imóveis, não sei de onde que eles tiraram, que tinha tido um decreto desapropriatório há milhões de anos atrás. Na verdade, eu nem sei se era da área mesmo. Sabe como é aquela coisa, né? Aqueles decretos amplos. Aí eles falaram assim, pode ser que seja público. Aí a gente mandou para notificar o município, na época, porque eu acho que a desapropriação era do município, para ele se manifestar. Porque o município falou, não é público não. Aí, entendeu? Tem essa confusão. Porque essas áreas de transcrição, gente, nem o Estado, nem o município, ninguém sabe direito, né? Onde que está direitinho, o que foi desapropriado, ninguém sabe, né, doutora Viviane? Não, não sabe, né? Eu tenho um caso no Rio de Janeiro também, que agora tá andando, né? Graças a Deus. E lá, assim, não tinha informação nenhuma quando nós pedimos a informação preliminar no registro. Daí nós fizemos o procedimento e quando ingressamos, sobreveio a informação de que estava gravado naquele imóvel a informação como de utilidade pública. Aí a gente remeteu, mas era um decreto de 63 que caducou, a caducidade do ato aconteceu já, né? Tem um decreto que regulamenta a caducidade do ato, só que tinha que ter manifestação, mas o provimento 65, no artigo 21, inciso 2º, diz que os entes podem se manifestar sobre as duas coisas. Isso. Então, Aí a gente deixa para eles manifestarem e ver o que acontece. Agora, se o ente falar é público, gente, aí eu não posso mais resolver nada aqui no cartório. Aí é só judicial. Pra Mas poder aí ver que se é tá. público, se não é. Então, aí tem que estar. A gente deve falar da indisponibilidade, da questão da indisponibilidade. A gente vai falar sobre isso dos enunciados. Vão, então, quer começar por esse da indisponibilidade? Vamos começar por esse, já que a gente está falando nesse assunto, né? Então, gente, vamos começar com os enunciados. A gente vai começar primeiro por esse aqui da indisponibilidade. Deixa eu ler. Deixa eu chegar nele aqui. Gente, é uma porção de coisa. Isso. É o enunciado 25, é o último. Isso, enunciado exatamente. 25. Aqui, ó. É porque a gente separou tudo, gente. A gente faz o para casa. Você acha que a gente chega assim? Não, o pessoal acha que a gente acorda bonitona e que a gente não precisa estudar nada. Não acontece, não acontece. A gente acorda de madrugada, dorme de madrugada. É uma coisa a gente estuda, a gente faz a gente estuda muito. É assim, Nem me fala. Estuda muito. Então vamos lá, aqui, vamos lá. 25. Lá. Eu vou ler e a doutora vai comentar. Olha só. A existência de averbação de indisponibilidade de bens, por si só, não obsta a uso campeão extraordinária processada extrajudicialmente, tá? Essa indisponibilidade de bens, né, doutora Viviane? Ela tem a ver com aquele provimento do CNJ, que ele regulamentou a questão de toda vez que tiver uma ordem judicial determinando, né, o bloqueio daquele bem, então isso vai para uma central, e essa central, o registrador de imóveis tem que consultar 2 vezes por dia, e a gente que é tabelião também, toda vez que vai fazer algum ato envolvendo imóveis, pode ser procuração, pode ser escritura, ata notarial não precisa não, mas é bom também, né? Mas não é obrigatório. Mas porque a ata notarial, gente, na verdade, não transfere imóvel nenhum. Eu não estou transferindo nada na ata. A ata é só para constatar a posse. Quem vai transferir é o registrador de imóveis, né? Mas exatamente. Então, a gente faz tudo bonitinho. E aí a gente consulta essa central de indisponibilidade. E aí, vamos lá que você fez lá, tá? Chegou o procedimento, você consultou, tem indisponibilidade. E aí, será que não pode mais ter uso campeão porque o imóvel tem disponibilidade? O que vocês acham? Pode falar, doutora. Aí, então, o que acontece com isso, né? Esse enunciado, ele trouxe essa questão muito baseado também, assim, analisando já um posicionamento judicial, mas também o posicionamento do provimento 65, que já tem essa previsão de que gravames, né, não vão obstar o andamento.
Qual é o detalhe aqui? A questão é assim, ó, quando ingressa com o procedimento e vai fazer a qualificação, quando ele vai fazer a prenotação, que é fazer o início de todas as anotações, de toda a documentação que tem e analisar especificamente cada documento e a forma de cada documento para ver se preza, está dentro daquele formato, a indisponibilidade que aparece inicialmente, ela não obsta o andamento da questão. Por quê? Porque pode ser que esse direito que a princípio vai impedir de fazer o registro para aquela pessoa, pode não se perfectibilizar no tempo. O que eu estou falando? Eu estou falando que você pode tramitar, porque assim, ó, na análise lá da frente, quando ele for analisar o mérito o direito da pessoa, com todo aquele requisito, se ela preencheu realmente todos os elementos necessários para fazer. Só um pouquinho que eu vou repetir, é o 25. Nelly, 25 é o enunciado que a gente está falando, tá? Então, assim, Isso. quando aqui ele está falando o seguinte, nessa dúvida registral que apareceu, o destaque que ele deu é exatamente para isso. Ele está falando assim, ó, que gravame em tese não impede o prosseguimento. Contudo, o oficial ele pode rejeitar o pedido se houver fundamentação na análise do mérito, lá na frente. Agora, não é a regra, está dizendo que... Porque assim, ó, de repente a indisponibilidade do bem acontece, mas ela não vai obstar e ela pode ter sobrevindo depois que o sujeito já começou já estava dentro da posse daquele imóvel. Já estava legitimada na posse daquele imóvel. Então, assim, ó, qual é o conflito aí que estavam se discutindo? Assim, o sujeito já tem... É um pouco parecido com a questão da fração mínima para usucapi, tá? Uma pessoa que tem uma área menor. Aqui, o sujeito tem um direito, ele já está sobre o imóvel, ele já preencheu vários requisitos, ou ele estava lá e depois sobreveio essa informação. Isso é uma coisa do enunciado que a gente está falando. E na fração mínima se assemelha um pouco no sentido de não obstar o direito da pessoa. É isso que a gente está comentando aqui. Não vai obstar o direito da pessoa, por exemplo, que, olha só, eu tenho um caso que é assim, ó, o pessoal comprou o apartamento, e aí depois que eles compraram o apartamento da construtora, alguns anos depois, tipo 3, 4 anos depois, a construtora quebrou. E um monte de penhoras começaram a recair sobre o imóvel. Uhum. A pessoa não conseguiu registrar. Ela não consegue registrar. Mas não ela consegue comprou registrar. antes, né? Ela comprou antes, não há que se falar aqui em fraude de execução. Atenção, gente, porque esse sinal da fraude de execução, até fiz uma live, na última live com o Carlos Rocha, Exato. tragédia. Nós falamos sobre aquele problema da fraude de execução. Mas esse caso aqui não é isso, não. Foi comprado antes, né, doutora? Aí deu certo. Como é que a doutora resolveu? Então, não, daí deu certo. O que acontece? A avaliação que a gente está fazendo... Ah, deixa eu dar um beijo no meu irmão, que entrou agora, lindo, deve estar na estrada pelo mundo. Beijo, querido. Beijo para todos que estão aí. Então, o que acontece nesse caso? A gente pediu para o registrador suscitar dúvida em relação a esse ponto. Inseguro, realmente, gente, se tem a disponibilidade. E aí tem essa questão controversa, né? Toda vez que tem uma controvérsia, qual que é o caminho? A doutora Viviane falou, suscita dúvida, deixa o juiz decidir. Exato, porque vai especificamente, exato, porque vai ser específico, pessoal. Não é que você vai, eu vou ter que remeter para o judiciário, tudo não. Olha só, você vai caminhar para a vara, normalmente a vara que já é específica para esse assunto, e o juiz que vai olhar esse caso, ele vai olhar aquele ponto ali, que foi levantado. Só aquele ponto, ele não vai discutir todo o caso, nem nada, vai olhar só aquele ponto ali. E aí tem outra coisa, né? Nesse nosso caso, como ele tinha a escritura de compra e venda, nós queríamos adjudicar. Ele tinha escritura? Tinha escritura de compra e venda, a ideia era adjudicar. Só que assim, agora a gente está aguardando para ver se vai caber a adjudicação mesmo, ou se não houver a possibilidade de cumprir com os requisitos, a gente vai fazer, então, para uso capião.
Então, deixa eu pontuar uma coisinha aqui. Então, olha, a gente até achou uma jurisprudência super top, que vale a pena vocês Sim. lerem, tá? Da primeira vara de registros públicos de São Paulo. Ela é de 1º de abril de 2019, mas não é mentira. 1º de abril, mas não é mentira, não, é de verdade, tá bom, gente? E aí, depois eu posto aqui para vocês o número do processo e tal, tá? Porque para vocês não terem que anotar aqui. Mas o que a juíza falou? Olha só. Havendo indisponibilidade de bens, registrado ou não, a análise de seus efeitos sobre o pedido formulado deve se dar ao fim do procedimento, quando o oficial julgará se o gravame representa ou não vício que impede o reconhecimento da usucapião. Vamos dar um exemplo, que eu sei que vocês gostam de exemplo. Por exemplo, o danado lá do proprietário do bem, né? O proprietário registral, aquele que está lá há 1000 anos, mas na verdade não exerce posse nenhuma. Ele tinha uma dívida com a Receita Federal, tá bem? E aí, a Receita Federal identificou que ele tinha esse imóvel e mandou fazer lá a indisponibilidade desse bem, ok? Então tá lá com a indisponibilidade. Mas é em relação a esse proprietário. Então, o CPF desse proprietário é que está lá restrito. Mas, na verdade, gente, esse imóvel já não estava mais no patrimônio, na verdade, né? Já tinha sido alienado há 1000 anos, só não tinha sido conseguido fazer, por algum motivo, o registro. E quem está lá hoje é o José, coitado, que não tem nada a ver com isso, né? Então, o José já comprou isso desde 1974, coitado. Outro dia chegou um lá para mim de 74. 1974 que está lá. E aí, ele não vai conseguir, ele vai perder esse bem? Gente, não. Mesmo porque essa execução fiscal que teve, né, contra o proprietário registral, foi agora, de 2000, e ele já está lá desde 74, então ele já tinha concretizado a usucapião, tá bom? Então, esse caso aí é um caso clássico em que isso vai ter que ser provado, né? Vai provar que ele já tem a posse há mais tempo, e aí essa indisponibilidade não deveria vir a obstar o andamento da usucapião, tá? Mas o que a juíza falou aqui, ó? Ela falou também interessante, né, doutora Viviane? Aqui, ó. Todavia... Eu separei eu frisei algumas coisas também, mas pode comentar. Não, falo depois. Primeiro, e depois você fala o seu. Vai. Ela fala aqui, ó. A indisponibilidade não impede o processamento do pedido extrajudicial, de modo que sua mera existência não justifica a nota devolutiva no início do procedimento. Isso porque, sendo a usucapião modo originário de aquisição da propriedade, não pode o requerente que preencha os requisitos legais ser prejudicado por indisponibilidade que afeta terceiro. Entendeu? Esse caso que eu falei era imposto de renda do proprietário, que não tem mais nada a ver com... quer dizer, não deveria ter, mas tem, porque ele figura lá ainda como proprietário. Então, mas isso não deveria obstar o andamento da usucapião. A doutora também frisou alguma parte interessante. Então, aqui, não pode, né, um requerente que preencheu todos os requisitos legais ser prejudicado com a disponibilidade que afeta um terceiro. Isso é uma coisa muito... que tem que ser analisada assim de plano pelo advogado. Quando ele chega e vai olhar aquela disponibilidade, não arrepia o cabelo. Olha lá para o artigo 14 do provimento, a existência de ônus real ou gravame na matrícula do imóvel não vai impedir o reconhecimento extrajudicial da usucapião. Primeiro você vai olhar isso aí e depois você vai olhar essa situação, que aquele requerente que tem preenchido legalmente os requisitos, ele não pode ser prejudicado, né, por uma indisponibilidade de um terceiro. E essa questão também. E se um gravame publicizado não é impedimento, que ela disse, aquele que não foi divulgado também não pode ser. Exatamente. Né? Porque esse da disponibilidade, gente, nem sempre já está na matrícula. Tem 2 tipos de gravame, né? Então tem a questão, quando o juiz identifica o bem e já manda lá, penhora aquele bem, aí ele já penhorou aquele bem, aí já consta na matrícula. Ou então, não chegou a isso, a pessoa simplesmente mandou colocar na central e fica lá na central, na hora que foi identificado, né? Qualquer negócio, verifica lá aquele CPF, caiu de novo na matrícula. Então, acontece, tem essas 2 possibilidades. No caso aqui que a São Paulo julgou, nem tinha nenhum gravame na própria matrícula, né, doutora? Tinha só na central, entendeu? Exatamente. Depois, o que a gente mais colocou? Então, o que eu sublinhei aqui mais? Assim, além disso, a gente tem que analisar a questão da boa-fé do sujeito, gente. A boa-fé é um requisito essencial. E assim, quando for feita essa avaliação, ela está falando aqui que além de não impedir o prosseguimento,
não impede que a sua existência seja fundamento utilizado pelo oficial para impedir a análise. Por quê? Porque ele não pode chegar assim, não, tem uma indisponibilidade, nem vou olhar. Já está indeferido. Esse é o ponto. Não, você tem que... Porque assim, ó, eu já falei outras vezes e eu falo muito lá, no meu perfil também, exatamente sobre essas questões. O advogado, ele tem que treinar a capacidade argumentativa, gente. Tem que analisar e treinar a capacidade argumentativa. Não é porque saiu uma nota exigindo aquilo que você tem que parar todo mundo e correr para atender ao registro todas aquelas exigências que estão ali. A gente precisa ter a presença de espírito e a capacidade argumentativa para dizer, não, olha só, isso aqui não tem fundamento por isso, por isso e por aquilo. E você pode trazer jurisprudência, você pode apresentar jurisprudência administrativa, né? Que são assim, manifestações de dúvidas registrais que apareceram para que você consiga sanar algumas coisas. E esse tipo de situação de indisponibilidade é algo que daqui a pouco, daqui a alguns anos, vai ser muito normal aparecer. Hoje já tem, mas isso aqui vai ser muito normal. Por quê? Porque a gente está falando de um monte de empresas que quebraram nos últimos anos aí. E até em razão da pandemia, e que lá na frente, no efeito dominó, vai ser o que vai acontecer. Hoje você pode não estar enxergando, mas isso vai acontecer daqui a pouquinho mais. Então, gente, o que mais? Pode falar. É o registrador, é isso que a doutora Viviane falou, a questão de boa ou má fé. A gente não quer fazer parte de nada errado, não. Não teve conluio aqui, não. O Josézinho, né, que comprou o imóvel lá em 74, comprou por mero contrato, não tem nada a ver com o proprietário registral que tá sujo lá o nome dele no imposto de renda, entendeu? Então, é isso que a gente vai verificar. E tem alguns tipos de uso campeão que tem a ver com análise de boa ou má fé, né? Então, a gente vai... Alguns sim. Por exemplo, mas a uso campeão extraordinária não. Por isso que eu gosto da extraordinária, viu, doutora? O pessoal fala assim, como é que é? Ó, tem mais de 15 anos, então é extraordinário. Eu nem vou olhar se é ordinário. Não olha não, gente. Porque se for suficiente o tempo, esse rapaz, desde 74 ele tá lá. Eu vou olhar os requisitos da uso campeão extraordinária. É o mais fácil, né? Vai dar menos trabalho para o colega registrador ficar avaliando lá se a pessoa mora no imóvel, se não mora, se ele tem boa fé, se não tem boa fé, se o título é justo, se não é justo. Gente, tranquilo, tranquilo. E esse rapaz lá tinha, vamos supor, desde 74 o imóvel e não tinha nenhuma relação jurídica com essa pessoa aqui que consta ainda como proprietário registral, tá bem? Então vai depender do caso concreto, é isso que é importante a gente saber. Não se desespere se tiver uma indisponibilidade, porque realmente é uma questão que acontece, é o que a doutora Viviane falou. E eu também, igual a doutora Viviane, eu até adoro quando vem a relação de pendência, gente. Porque aí, quando vem, assim, às vezes a gente apresenta a ata e volta pra gente, né? Aí o pessoal fala assim, tem aqui 5 pendências. Que bom, 5 pendências, só isso que a gente tem que ver. Porque os campeões é um mundo, né? Aquele tanto de prova, aquele tanto de coisa. Quando vem 5 pendências, então o que está precisando? Ele quer mais alguma prova, ok, vamos juntar mais uma prova. Ele quer. Aí é fácil. Vai, manda aí, doutora. Não, eu tô aqui, ó. Em cima da minha mesa tem duas das que eu tô fazendo essa semana. 2 notas de exigência aqui, ó. Posso mostrar sem problema nenhum. Segundo ofício de registro. Segundo ofício de registro. Aqui. Gente, eles são os amados, tá? Doutor Renan, né? E o interino lá, e o doutor Marcelo, que é o substituto. Olha só, 12 quesitos. Em cada uma, eu tenho 2, tá? Essa aqui e aquela outra aqui, ó. Essa aqui. E tá aqui também passando por aqui. Não, ó, já tá um calhamaço. Assim, o que eu acho, tá? Eu acho que a gente não pode se preocupar com isso. Eu digo muito isso, assim. Eu superei isso. Porque quando eu comecei, e quem tá começando, deve pensar assim, nossa, um negócio burocrático. Se você não gosta de... Super exigente. Se você não gosta de burocracia, vai trabalhar com outra coisa.
Você A não gente está gosta aqui de... para resolver problema. É isso mesmo que a doutora Viviane falou. Gente, E assim, advogado nessa área é para realmente batalhar, ir lá, verificar os detalhes. exato, Tem jeito. não tem. E assim, isso aqui não define o profissional que você é, não define a tua capacidade, é igual prova num dia, entendeu? Não vai definir o conhecimento que você tem. E assim, obviamente, o meu ponto de vista sobre aquela situação pode ser aquele, que pode ser diferente sobre a sua interpretação, né, do doutor Amaculan. Pode ser diferente sobre o olhar do doutor Renan, sobre o olhar de uma outra, saber. Depende. Eu acho que é muito isso. A gente tem que, assim, eu olho para essas notas como mestres na minha vida, né? Porque a gente consegue mergulhar no assunto e entender. Você sai depois de um caso desse, outro ser humano. Porque você já sai assim, ó, vencido daquela situação, sabe? Já fica, o pessoal já é mais. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade. Quem lida com nota devolutiva, quem lida com processos burocráticos de inventário, de uso capião, de regularização, qualquer tipo que a gente está falando, que tem várias para fazer, a gente precisa ter essa sensibilidade e vencer isso. Eu superei. No começo, a minha primeira nota, eu quase tive um troço. Eu pensei, acabou para mim. Não, e Deus. a gente que é tabelião, que daí vem a nota, e os advogados que não são da área ainda, que estão começando agora, volta na gente achando que a gente fez alguma coisa errada. Assim, gente, não Aham. fez nada errado que não. Uhum. Calma, vamos resolver. O que é que tem que fazer? Ah, tá precisando de mais disso, mais aquilo. E assim, Isso. no livro do Lamana, inclusive o Lamana fala o seguinte, que não se deve exigir que corrija a ata notarial. E eu concordo com ele, gente. Esse aí, do Lamana. Por quê? É Porque, maravilhoso. gente, quando o tabelião lavrou a ata, ele lavrou e para ele está resolvido, ele provou, né? Claro que na petição que os senhores vão fazer para o registro de imóveis, os senhores vão colocar, além da ata, os outros documentos exigidos no provimento 65. E pode Uhum. ser que o registrador de imóveis peça mais documentos, mas eu fico invocada quando eles mandam eu fazer reratificação da minha ata. Assim, para não dar problema, eu até reratifico, sabe, doutora? Mas eu acho que tá errado, gente. O meu serviço, para mim, já está aprovado. Para mim, eu só faço a ata quando já está dentro. Tomei depoimento, juntei milhares de provas, tudo bonitinho. Mas ok, se o registrador de imóveis acha, isso aí é aquela coisa, eu acho que é aquela praxe de que está acostumado a dar pendência para a escritura, eles ficam dando pendência também Uhum. para a ata. Mas está errado, viu, gente? O Lamana fala muito bem disso no livro dele. Enfim, para quem a gente quer resolver problema, eu não entro muito nesse negócio aqui de orgulho ferido, essas bobagens, não, porque a gente quer Não, resolver. não dá para fazer isso assim. O que a gente tem que entender naquele momento, sobre a nossa ótica, você pode ter um calhamaço de prova desse tamanho. Aqui, qualquer processo de campeão que a gente distribui aí, não é um calhamaço de prova. A gente está falando de cento e poucas, 200, 300 páginas. Ah, mas é sim, porque você vai fazer toda uma qualificação preliminar, o advogado, no sentido de checar se aquilo ali tem fundamento. Quando isso chega nas mãos do tabelião, é sério, ele é, na minha opinião, a segunda fase de análise. Primeira do advogado, segunda, depois a terceira dentro do registro de imóveis. Então, assim, a gente tem que ter essa tranquilidade de, bom, eu juntei essa prova. Ah, então olha o que os caras me falaram. Eu comentei ontem sobre isso, até porque uma pessoa me mandou a mesma pergunta na caixinha. Uso capião extraordinário. Extraordinário com redução de prazo. Conta de água e energia não serve. Por que não, gente? Eu adoro conta de água e de energia. Inclusive aquela Gente, declaração que eles fazem, né? De que ligou a água há 20 anos em nome de fulano de tal. Eu adoro, porque é não, um mas documentozinho como para só, redução de prova? né? Olha só. Então, como assim? É extraordinário. Tá, não tem documento nenhum, tudo bem. Mas a pessoa tem. A pessoa tem. Nesse caso, a pessoa tem. Ela tem um documento de ligação, de relação negocial. Ótimo. A gente pediu pela modalidade extraordinária pelo tempo. Só que a gente pediu a redução de prazo. Precisava pedir? Não precisava pedir, podia ficar como está. Mas por que não pedir se você pode pedir? Tem um monte de prova, um negócio desse tamanho. Ela falou, não.
água de conta de água e luz não serve para isso aí, para redução gente. de prazo. Eu não, só um pouquinho. Mas por que não vai servir? Mas a pessoa está morando lá, moradia habitual. Por quê? Porque tem que ter o requisito da redução. Ou você tem a moradia habitual, que era aquele ponto ali, né? Só para comentar. A moradia habitual. Então tá bom, água e luz é básico, né? Quem que vai viver num Básico. lugar habitualmente sem água e sem luz? Se É. a pessoa tem a energia ligada no nome, então, tá vendo? Isso é nós que temos que ter essa capacidade de mandar. Porque assim, ó, o tabelião também já checou isso. E no Isso. entendimento dela também já reduzia o prazo por essa situação. Mas lógico que não é que a gente tenha a pretensão de ter que pedir para refazer serviço, não é, né? Na verdade, assim, ó, quando o registro tem muito critério, é porque tem muita experiência ruim. Pode ser, é. Pessoa, gente, a gente tem que apresentar um serviço, isso que a doutora Viviane falou. Apresentar uma ata notarial bonita, limpa, completa. Apresentar uma petição inicial. Gente, isso é importante falar, né, doutora? Porque tem muita gente que começou a seguir a gente. Quando você for entrar com o pedido de escapião, dá uma lida lá no provimento 65. Não é só pegar a ata lá com o tabelião e levar a ata, não. Isso aí não. Tem que fazer a Não, petição, toda bonitinha, igualzinho se fosse processo judicial, só que dirigida ao registrador da circunscrição, com todas exatamente. as provas, com tudo. Além da ata que vai instruir também a sua petição, tá bem? Isso é E bom falar deixa, porque tem gente que está exatamente. começando agora. E deixa junto e leva para o tabelião o que você vai apresentar no registro. Deixa a cópia Isso. da sua inicial lá assinada, tudo direitinho. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. A gente tem algumas denunciadas para comentar ainda, mas eu quero Temos. comentar. Giovana comentou aqui: tem um formal de partilha que não deu registro. Voltou com uma nota devolutiva imensa. Não sei por onde começar. Tem que começar, tem que fazer, tem que Posso falar analisar. rapidinho? Olha só, primeira coisa que eu faria, se for caso de retificar esse formal de partilha, porque infelizmente a gente vê muito erro em formal de partilha judicial, tá, gente? Se for para retificar esse formal de partilha, procura um tabelião, porque é possível fazer a retificação extrajudicial do formal de partilha, mesmo que o processo em que ele foi expedido tenha sido judicial. Tá? E o tabelião vai trabalhar junto com o senhor advogado, né, para poder te ajudar a resolver essas pendências. Então, procura um tabelião, é o que eu sempre falo, procura o tabelião da sua confiança. Aqui a gente faz demais, sabe, doutora Viviane? Demais. E não se desespere. Se tem a pendência, pelo Exato. menos você tem o caminho para que você tem que seguir, né? E Isso. tem um caminho. A Ana comentou aqui: quando há nota de exigência e há exigência de ata, fazemos uma complementar, conforme autoriza o provimento. Retificação somente se for erro de digitação. Sim, é possível, claro, exatamente, porque você talvez tenha que fazer uma ata complementar, de repente tem que juntar alguma outra situação, você pode complementar. Mas se tiver a falta de alguma coisa e você quer e vai fazer uma ata para complementar uma informação na ata, se você tem que juntar outras coisas, coloca nessa ata aí também, para fazer uma coisa só. O que mais que tem aqui? Quem está falando aqui é Débora Ponte. Beijo, Pará de Minas. É a fofa Débora, né? Super fã. Lindeza. Aqui, o que mais? Deixa eu ver aqui. Eu gosto de dar uma olhada aqui. Bom dia para todos, todos, todos. O que mais que estão colocando aqui, gente? A Deixa eu dar Ana uma falou olhada. que ó, exigência é normal. Sempre que tem algo que só o RI tem acesso. Faço atas em tabelionato e vejo tantos advogados apavorados com as exigências. Não fique apavorado com as exigências. Vamos lá. Todo Não, mundo vamos lá, vamos em tranquilo. frente, tranquilo. Gente, vamos passar para o próximo enunciado, Vamos. Então, doutora esse aí Letícia? já deu para entender, né? Deu. Indisponibilidade, mesmo assim, dá para seguir. Analise direitinho a indisponibilidade. Tá, Vamos. só para fechar, a disponibilidade. Olha só, para quem tá com dúvida depois, pode me chamar no privado lá no meu perfil Direito em Imóveis, tá? Eu sou super solista para poder ajudar, mas assim, ó, artigos 14 do provimento 65 e aqui, artigo 21 do provimento 65. Quem não leu, leia esses dois artigos. É muito importante e tem tudo a ver com o que a gente falou agora. Segue o baile. Esse provimento 65, gente, tem que estar na ponta da língua. Da língua. Vamos comentar um fácil agora? Porque esse aqui é fácil, eu acho.
Olha só, Ah, vou começar pelo enunciado 664. Esse é da nona jornada de direito civil. Também foi desse isso. ano, tá? Mas tem tudo a Aham. ver com o que a gente está Muito. falando aqui, porque trata da uso capião familiar, né? Então, olha só o que falou aqui o enunciado 664 da nona jornada de direito Uhum. civil do Conselho da Justiça Federal. Ele comenta o artigo 1240-A do Código Civil. O prazo da usucapião contemplado no artigo 1240-A, que é o usucapião familiar, só Isso. iniciará seu curso caso a composse tenha cessado de forma efetiva, não sendo suficiente, para tanto, apenas o fim do contato físico com o imóvel. Quer comentar, doutora Viviane? Aqui, gente, abandono é o seguinte, não vale dizer não, ele só saiu de casa, mas ele ainda paga as minhas contas. Ah, de vez em quando, final de semana ele vem ficar aqui. Eu falo direto isso, abandono físico, emocional, financeiro. Tem que realmente ter por quê? Porque nesse comentário aqui é interessante que eu frisei duas coisas assim, ó. Olha só, no comentário que está no enunciado, tá? A justificativa, olha aqui. Não deixará de ser compossuidor, né? Então, assim, ainda que não mais exerça posse direta sobre o imóvel, o ex-cônjuge ou o ex-companheiro não deixará de ser compossuidor caso siga arcando com as despesas do imóvel, tais como cobranças de cota condominial e IPTU. Por quê? Porque pode haver um desdobramento da posse para indireta e não o fim da composse. Então, assim, ó, se existe essa ligação, a primeira coisa que o registrador vai bater é com posse. Então, você tem que fazer o quê? Do outro lado, quando você se deparar com essa situação, vai ter que olhar de cara para de cara que não existe com posse. Houve um abandono efetivo físico, financeiro e sentimental. Você fala, olha, a pessoa não tem contato nenhum, sumiu do gibi. Foi comprar uma Coca-Cola e nunca mais voltou. É assim, nunca mais apareceu, não tem. E eu já vi julgado que pediu comprovação de que havia rompimento do relacionamento. Acho um pouco exagerado falar isso, mas eu já Talvez vi. as testemunhas, né? Porque, gente, como é que a gente vai provar fato negativo? Ele não voltou aqui no cartão. Tem que ser com base mesmo na testemunha, né? Tem que ser uma testemunha que conhece do Exato. caso, que conta bonitinho. Então, pode pedir. Eu peço sempre, normalmente, duas testemunhas, né, doutora? Apesar de que o provimento Pelo não menos. esclarece. Não, não Pois é. esclarece, mas olha só, como é que a gente vai comprovar que não tem mais a composta? O Como único é que jeito. você vai ter que dizer que a pessoa está sozinha? É. Assim, Então, claro que pode provar aquela que pagou as contas de água, luz, telefone, PTU, tudo saindo da conta dela e não da conta dele. Isso aí é importante, Uhum, gente. É isso que está escrito aqui na justificativa, né? E isso aí exato, tem tudo a ver com o artigo que a gente tem, doutora Viviane, que se chama a posse exclusiva, tá? Na uso campeão. Então dá uma olhada, total, joga meu nome, Letícia Franco Maculan, e posse exclusiva, tá? Porque é isso que a gente fala. muito. O que é posse exclusiva? A posse exclusiva é quando só a pessoa desempenha a posse. Então, é a mesma coisa também do caso de quando tem um monte de herdeiro, né, doutora? Uso campeão de herdeiros, Mas exatamente. só um que arca com todos os custos, que arca com a manutenção, os outros nunca mais apareceram, largar para lá. Já falei isso, né, gente? Se você quer ter o imóvel, você não abandona ele com o tiozinho, não. A mesma coisa aqui. Se o ex, na verdade, ainda ele que paga o IPTU, ele que paga as contas, e não ficou, né? Não tem nada de um rompimento tão grande assim. Às vezes tá naquela coisa ainda, né? Talvez volte. Aliás, volta muito, né, doutor? Então, Volta muito. muito. Aqui, dentro do meu perfil ali, Direito em Imóveis, para quem não me conhece, não me segue lá, dá uma olhada, a gente tem material também gratuito, exclusivo, trata de uso capião judicial e extrajudicial para sanar um monte de dúvida, muita coisa, bem, e a gente fala muito disso. Muito, muito, muito. Na última aula que a gente teve, a gente falou bastante de posse exclusiva. E assim, a comprovação da posse exclusiva, ela resolve um monte de grilo, apara um monte de aresta. Para quem está dentro do procedimento, vai entender isso. A Isso posse mesmo. exclusiva, você vai falar Por que eu tenho que falar de posse exclusiva, gente?
qualificação da posse, né? A posse qualificada, ela ajuda o profissional, ajuda o advogado a entender como é que eu sei da posse qualificada. Você não pode falar a posse é mansa e pacífica, registrador. Tira tuas conclusões aí sobre o resto. Não, você tem que esclarecer, pontuar e dizer, diz exatamente que tipo de posse que é. É exclusiva, traz aqueles elementos exclusiva. Ela é pública, mostra a publicidade da posse. Ela é mansa, explica por que que ela é, qual é o elemento de ligação. Olha aqui, isso é o detalhe do detalhe que a gente só consegue com a prática e assim, com essas trocas que a gente tem para poder elucidar. Quem tem dúvida, vai lá no meu perfil, tem um monte de informação lá. Isso mesmo, doutora Viviane fala demais sobre o uso campeão. Gente, deixa eu fazer uma minha propaganda aqui, doutora. Então, ó, no nosso livro, claro. que é o nosso da uso campeão, que a doutora Viviane até tem aqui, ó, uso campeão extrajudicial, lá no finalzinho tem uma tabelinha com os requisitos por tipo. E essa uso campeão que a gente está comentando agora é o uso campeão familiar. Isso aí. Que ela exige? Só 2 anos. Esse aí. Ele exige, mas ó, tá esgotado. O pessoal tá falando, cadê seu livro? Acabou. Mas ontem, novidade boa, conseguimos fechar os textos ontem e foi para a gráfica. Então, em breve será disponibilizada a edição atualizada. Ótimo. Doutora Viviane vai ganhar um de presente. Então, ó, amém. Graças a Deus. Obrigada. Familiar, 2 anos só, né? Que exige, mas de posse exclusiva. Exclusiva, tá? Isso, o que mais? Já tá bem dizendo. Isso, sim, mas 1240A. Isso, né? Copropriedade com ex-companheiro. Ou seja, existia uma relação. Gente, eu não preciso falar isso, mas é lógico, né? Olha só. Companheiro, não importa se é companheira ou companheiro, se é um casal homoafetivo, isso não tem nada a ver, tá? Não tem problema. Nada a ver. É família, né? Família. É família, não importa. É família. Aqui, com um abandono de lar, mais o abandono do lar. O abandono do lar tem que estar caracterizado por esse triângulo aí, pelo menos, né? Abandono físico, financeiro e emocional. Por quê? Porque não pode ter essa ligação. Já mostra de cara que ela foi abandonada. As testemunhas vão ajudar muito quando a gente for falar disso. E lembrando que é para o único imóvel, né? A pessoa não pode ter outro imóvel. Sim. E até 250 metros quadrados, tá? Tá lá no artigo 1240A do Código Civil. Quem quiser, lê. Gostou? Esse aí foi fácil, né? Esse aí basta a gente preocupar com a prova. Isso tá na jornada, ó, 9ª jornada de Direito Civil do CJF, enunciado 664. Acho que dá tempo de a gente falar mais um, hein? Dá. Só deixa eu responder, vamos. A Ana tá falando assim... Florianópolis possui mais possibilidades de atuar na uso campeão do que outras regiões. Olha só, no nosso país, se nós olharmos assim o nosso rico país, mais da metade dos imóveis no nosso país são irregulares. E dessa metade, que são mais de 30 milhões, a gente está falando esse número, mas quem que sabe exatamente desse número? O Ministério da Cidade publicou um tempo falando desse número, mas ele pode ser muito maior, é claro. Regularização construtiva e documental, 2 coisas diferentes. Só da construtiva é 82% irregular. Documental, mais de 50%. Em qualquer lugar que você chutar aí, vai cair assim de montão. Se você ligar hoje para um amigo teu e perguntar se ele tem a matrícula do imóvel dele, pode ser que ele não tenha e te diga mais 3 que não tem. Isso é natural. Então, qualquer ato que você for, qualquer lugar que você for fazer, você pode usar esse procedimento para regularizar imóveis. É lógico que vai ter outros procedimentos de regularização, mas o processo de uso campeão é um dos processos que mais se utiliza no Brasil, que mais se adequa a diversas situações, né? Então, assim, é uma grande situação e um grande nicho de atuação. A gente tem muita alegria de atuar em vários estados do país, mas Florianópolis também tem, mas extrajudicialmente, né, pessoal? Porque judicialmente, o judiciário tem um monte de critérios que já está adotando um posicionamento assim quase que extrajudicial, porque para você protocolar uma uso campeão judicial aqui, você tem que seguir toda a mecânica do extrajudicial.
O posicionamento judicial aqui já está assim. Para você ter uma uso capião analisada com mais rapidez, você tem que juntar uma ata notarial, por Ó, exemplo. tá vendo? Aqui a gente está usando demais. Até a nossa juíza, ela até faculta, né? Faculto a ata notarial para ouvir a testemunha, faculto. Lembrando, gente, tem que olhar a tabela de emolumentos. Mas aqui em Minas não Ah, tem gente, gratuidade para ata notarial, tá? Não olha, tem. olha isso. Tem que olhar. Porque assim, aqui em Florianópolis, o teto, 900 e pouco, e mais o Fundo de Reaparelhamento da Justiça, 900 e pouco. Dá em média de uns R$ 1.800. No Rio de Isso. Janeiro, totalmente diferente. Socorro! É É. bem diferente lá no Rio de Janeiro. Bom, quem Cada quer estado tem sua informação. tabela. Exatamente. Vai lá olhando meu perfil, Direito em Imóveis, que vocês vão ter bastante informação lá. O que que a Só, gente só estava. mais um que eu acho que dá pra gente falar. Vamos falar da terra devoluta? Eu acho que é legal falar isso da terra Ah, devoluta. boa! Essa é Então, muito vamos. bom. Só mais um que a gente vai comentar hoje, hein, gente? Enunciado 32 da primeira jornada de direito notarial registral. É o seguinte: a impugnação em uso campeão extrajudicial, fundada unicamente na presunção de que o imóvel constitui terra devoluta, ante a inexistência de registro de sua propriedade, deve ser considerada injustificada, nos termos do artigo 216-A, parágrafo 10 da Lei 6.015 de 73. Então, vamos falar disso, Gente, doutora? olha aqui. Terra sem registro. Ah, então tá. Sem registro é da União, é do Estado. Gente, cabe, cabe a pessoa. Assim, eu levo o meu processo de uso capião para a via extrajudicial ou para a via judicial. Se a gente fez o levantamento e verificou que não encontrou uma matrícula, não encontrou registro, transcrição, né, para aquele imóvel ali, o que que você vai fazer? Ele não é um imóvel da União, não é um imóvel do Estado. Aqui, essa presunção, quem tem que provar não é você. Se houver realmente alguma informação de que aquele imóvel pertencia a algum dos entes, é o ente que tem que apresentar essa prova. E ele apresenta essa prova com o registro da informação. Então, assim, ó, a inexistência de registro imobiliário do bem, objeto da ação, não induz presunção de que o imóvel seja público, ou seja, terra devoluta. Então, assim, cabe ao Estado, né, ao ente público provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da uso capião. Acontece? Não. Já tem um monte de julgado nesse sentido que demonstra claramente que não prospera essa possibilidade, a manifestação depois lá na frente do ente dizendo não, mas aquilo ali é porque está na faixa de fronteira ou porque está em determinado lugar, é da União, não é colocado no registro de imóveis, esquece, segue o baile, não vai haver o óbice para fazer o processo de uso capião. A gente separou dentro desse processo, desse julgado, que foi um agravo interno no agravo em recurso especial, onde foi feito o julgamento, né? Foi feito foi em 2018 essa publicação, mas tem um monte de julgado Um nesse monte. sentido. Quem for procurar não vai ter dificuldade de encontrar. Falei STJ, gente, tranquilo no STJ, tá? tranquilo, Então, tranquilo. assim, ó, e isso tá até no provimento 65 também, né, doutora Viviane? Tá bem claro no provimento 65. O quê? Que não haver registro não impede o processamento da usucapião. Óbvio que não. Isso é um caso Exato. muito comum, né? Às vezes, até por desorganização daquele sistema anterior a 1975, que era aquele sistema das transcrições. Então, a gente não conseguia mesmo saber, esse imóvel aqui está em qual matrícula? Oh, não tem matrícula. E aí, vamos procurar a transcrição? Não acha a transcrição. Acontece direto aqui, doutora. Não acha a Então, transcrição. E aí? não acha? E E daí? aí vai Pode impedir o acontecer. campeão? Não, não vai impedir Não, o né? campeão. Não. Aqui, voltando, né? É aquela situação que a gente comentou. Gente, o processo de uso capião, ele se presta para declarar um direito que a pessoa já adquiriu.
já transcorreu o lapso temporal daquela modalidade. Ou já transcorreu para o extraordinário, os 15 anos, ou o ordinário, 10 anos, ou uma modalidade dos especiais aí para 5 ou para 2 anos. Gente, já transcorreu o prazo. Então, assim, o que você está buscando? Você vai falar, olha, já transcorreu, o sujeito já usava. Nesse julgado ele diz aqui, ó, a terra sempre esteve sob o domínio do particular, conforme as declarações de compra e venda nos autos. Eles falam nesse julgado aqui que a inexistência de contrariedade dos interessados, certos, incertos, desconhecidos por si só, já autoriza a concessão do pleito, preenchido evidentemente os demais requisitos. Logo, se o sujeito já preencheu os demais requisitos, que é a posse qualificada, que você vai trazer com riqueza de detalhes aquela situação ali da posse dele. Se já transcorreu aquele tempo, não há que se falar que, não tem registro, eu não vou conseguir fazer. Não, calma aí. E tem outra coisa, né? Você pode, junto ao registro de imóveis, pedir uma certidão para fins de uso capião. Mas isso é para outra live que a gente vai falar. É, isso aí. Olha, doutora, tem o Thiago perguntando aqui, ó. Estou com esse problema, não acho em lugar nenhum a escritura da minha casa. Não é nem a escritura, sabe, Thiago? Porque às vezes não fez escritura mesmo, quase nunca faz escritura. É o registro lá no registro de imóveis, tá? Normalmente não tem mesmo. Aqui no Barreiro, perguntaram se Florianópolis é regular, o Barreiro é uma região de Belo Horizonte, tá? É uma região grande, aqui é um distrito. E aqui aqui no distrito do Barreiro, quase tudo é regular. Eu posso falar que mais de 80% é regular. Olha que tragédia, doutora. E aí não tem mesmo matrícula específica para aquele imóvel, não tem. Mas a gente até acha, né? Aquelas transcrições da fazenda, porque aqui tinha umas fazendas. Aí a gente acha, viu, Thiago? Então você pode procurar no registro de imóveis, mas eu acho que melhor você procurar um advogado, ou um advogado, né? Ou então até a Defensoria Pública, para quem não tem condições de procurar um advogado, porque a doutora Viviane falou que de vez em quando pega algumas causas pro bono, mas a Defensoria Pública está aí para poder atuar em casos de pessoas que não têm condições de pagar os honorários. Lembrando, gente, que se for possível fazer uso do campeão plurima, quem sabe vocês juntam todo mundo do seu quarteirão e vocês dividem os custos, fica mais ou menos, né? Fica mais viável para poder vocês contratarem um advogado e dividirem os custos. Mas, doutora, já fez algum uso do campeão plurima? Não fiz, mas eu tenho vontade de fazer uma plurima, porque eu acho assim, ó, imagina, todo mundo me pergunta isso, né? Eu estava conversando com o doutor Sérgio, lá do 12º RGI de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e ele é uma pessoa que já registrou mais de 200 processos de uso capião. Ele tá assim, eles têm uma equipe lá que só faz isso, e ele fala para mim: quando que a gente vai fazer o registro de uma uso campeão plurima? Eu falei, assim que a gente botar a mão numa situação adequada para fazer, eu falei para ele, vamos. Pois é, então os senhores interessados... É economia, vamos exato. juntar, né? Vamos juntar, pegar um quarteirão inteiro. Meu sonho é regularizar o quarteirão inteiro. Mas enquanto isso, doutora, eu tô com 2 casos lá no cartório para regularizar o prédio inteiro. Também pode, gente, fazer uso campeão plurima do prédio inteiro, né? Exato, claro que depois exatamente. Isso não vai transformar o prédio em irregular, porque vai ter que ter o habite e tudo mais. Mas cada um vai ficar com a sua fraçãozinha, né? Correspondente ao apartamento. Depois, vocês corram atrás de regularizar o prédio, tá bem? Exatamente. Eu tô com 2 plurimas lá no cartório para fazer agora, fiquei toda feliz. De fração, né? De fração do imóvel. É super viável de fazer. E assim, ó, existem um monte de ordenamentos, e aqui em Florianópolis não é diferente, que não é que flexibiliza, mas ajuda a fazer a regularização construtiva. Pessoal de Florianópolis que está recebendo aviso de ação demolitória. A prefeitura está passando aí um monte de fiscalização a respeito dos imóveis que têm a construção irregular. Eles têm a chance de fazer as duas coisas, e aqui pode correr paralelo. Você consegue sim encaminhar paralelamente isso, e tem assim, não flexibilização no sentido de relaxamento, mas uma flexibilização para facilitar construções, né? A prefeitura entregar o habite para construções feitas
até 2019, eu acho. Eu não sei se é 19 ou 21, eu tenho que dar uma olhada se atualizou. Mas é muito bom e vários estados têm esse tipo de situação, o que pode facilitar. Isso, tá vendo? É outro nicho de mercado para os senhores advogados, gente. Não é Muito. só, né? Não é só a uso campeão, porque o uso campeão é muito importante e tudo. Mas olha só a doutora falando. Não Às vezes é. a sua É. construção, ela falou, né? Quanto que a doutora falou? 80% mais ou menos dos imóveis não tem a construção. 82%. 82% no Brasil. Pois é. 82%. Olha o nicho Esse de caso, mercado. muito. Sucesso. Porque assim, todo mundo quer ter o imóvel regular. A prefeitura, para ela também é interessante ter o imóvel regular. Por quê? Porque todos os recursos pagos pelo cidadão vão reverter para aquela rua, para aquele bairro, né? Então, assim, a gente tem que ter essa ideia, né? A gente tem que semear essa cultura regularizatória. Deixa eu comentar aqui da Giovana, perguntou como é calculado o valor da ata. É sobre a área ou sobre a construção existente no local, havendo 2 imóveis. Como fica a cobrança da ata? Gente, cada estado tem a regulamentação dos seus emolumentos. Mas assim, ó, dá uma olhada no valor venal. Se o valor venal estiver muito desatualizado, você vai ter que pegar com o corretor uma avaliação para poder juntar. Porque o valor de mercado, e vários estados têm a regulamentação que o tabelião pode usar o valor de mercado. Ponto Isso. final. E aí vai o quê? Vai se sobressair ao valor venal. O valor Isso. venal muitas vezes pode estar lá embaixo, né? Normalmente O que aqui mais? em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é bem atualizado, sabe? A gente costuma usar o valor do IPTU, igual está no provimento 65. Agora, quando são 2 áreas contíguas, isso que a gente falou que vale a pena a plurima, a gente cobra um emolumento só, a gente junta, está no provimento 65, tá? Então isso é nacional, viu, doutora? Quando Nacional. na plurima, você junta os valores e cobram um emolumento só. Por isso que vale a pena a tal do campeão plurima, gente. Eu sei que às vezes o vizinho é chato, às vezes você tá com antipatia do vizinho, mas olha só, vale a pena ir atrás do vizinho para a gente entrar junto com o campeão, porque vai ser um sucesso. Exato. E não se preocupe que no final não vai ficar junto a casa, não. Cada um, na plurima, cada um sai com o seu registro separado. Porque Deus me livre de condomínio, ainda por cima com vizinho chato, né? Não é, Aqui, doutora? clima total. Como iniciar a fazer a regularização fundiária de loteamentos? Primeiro, a gente tem que fazer uma análise, estudo do local, para saber, assim, aqui em Florianópolis, por exemplo, você pode fazer toda a parte técnica, mais para o final. Você tem que primeiro entender como que o município vai analisar aquele núcleo que já está. Também vai ter que verificar a questão da consolidação daquele núcleo. É assim, é um estudo bem detalhado, mas tem a doutora Maiara Cardoso, que ela faz REURB bastante e conhece, sabe bem do tema, pode te ajudar lá no perfil dela. Mas no meu perfil também ali tem um monte de informação sobre o tema, vale a pena dar uma olhada. Isso Bem aí. como fazer, comprei um imóvel financiado e o banco não encontra o contrato. Como? Ação de apresentação de documentos, gente, socorro, o que é isso? Como que banco é esse que não encontra? Em Joinville tem um caso plurima. Chega aí, doutora. Com certeza, pode me chamar, Joinville, estou aí. Obrigada pela explicação. Ótimo dia para todos, amores. O que mais? O imóvel foi arrolado numa recuperação judicial e levado à asta pública com pessoas há mais de 30 anos na posse, tendo sido arrematado, o arrematante entrou com uma emissão na posse. Olha, eu acho que faltou fundamentação aí, porque se eles já estavam lá, né? Aí é todo aquele caso que a gente falou no começo. Talvez você possa entrar com embargo de terceiro, provar que você já está lá há mais tempo. Agora, se já chegou até em arrematou, aí vai ser meio complicado o seu caso, viu? Mas, bom, enfim, procura um Exatamente. Você advogado, está né, falando doutora, que para poder analisar. isso, desculpa. Deu uma cortadinha ali. O Bruno resolve falou que aqui em Santa Catarina a REURB está bem analisada e entendida na grande maioria dos municípios, muito, porque aqui o pessoal também faz muita divulgação e estimula muito a questão da regularização urbana e documental e construtiva. O que mais? Ah, Banco Itaú. Não, gente, pelo amor de Deus, Banco Itaú perdeu o contrato. Como assim? Exposição de documentos eles têm com certeza.
O que mais que a gente vai poder falar, Não, eu doutora? acho que aí depois já despedi, já são 8h30, eu tenho que ir pro cartão. Ô, gente, ó, eu acho que vou ter que chamar a doutora Viviane de novo. Inclusive, a doutora Viviane falou que quer Total. fazer no YouTube. Pode me convidar, a doutora Viviane, aí a gente faz junto no YouTube da doutora Viviane. Doutora Viviane, Isso, olha, para nós ela ir é para lá. super. Quem ainda não entrou no perfil da doutora Viviane, entra lá. Ela mexe muito com o uso capião, ela pode ajudar vocês, ela pode dar essas dicas, tá? A gente também que não me seguia, que seguia a doutora Viviane, dá uma lida lá no nosso. E a gente está falando de 1000 assuntos. Reurb, o Carlos Londe, que é o meu parceiro aqui, né? Ele dá aula de Reurb também, ele é muito bom. E aqui em Minas a gente tem a Michele Freire, que acabou de sair o novo livro dela, a nova edição da Reurb. Não deixe de ver, Michele Freire, ela é top. Tá? Então, assim, muitos profissionais, né, doutora? Graças a Deus, a gente tem muita gente boa querendo regularizar imóveis. Então, regularize ou então hashtag uso campeão, igual a doutora Viviane tá aí. E vamos marcar Tá mais aqui, um ó. para a gente acabar. Porque a gente tinha separado mais uns 2 enunciados que ficaram para a É, próxima. a gente separou, mas assim, eu quero agradecer a todos, convidar todos para conhecer o meu perfil lá. Eu tenho um monte de informação gratuita e sempre que posso respondo as perguntas, manda para o pessoal e tal. Quem precisar entender mais do tema da uso capião extrajudicial e judicial, é claro que a gente vai falar dentro do direito imobiliário de várias áreas, mas a gente foca nesse tema porque é a minha área de atuação, Sim. é aonde realmente a gente se dedica para poder dar um atendimento assim especial e estudar, porque não vai entendendo, não. Você precisa estudar, hein? Regularização Ou a imobiliária gente é não uma fica assim, árvore. ó, linda, maravilhosa, com Não! iluminação divina. A gente estuda, gente. A gente estuda. Tá bom? Muito! Então, Agradeço a tá. todos. Obrigada, Letícia, pelo Obrigada, querida. convite mais Sucesso, uma como vez. sempre. Ótima Um semana e depois fico beijo! esperando a gente marcar o próximo. Tá tudo de bom, gente. Até a Exatamente. próxima. Segue a Tchauzinho. gente lá e manda para todo mundo, né? Não vai deixar de compartilhar essa live aí com todo mundo, viu? Isso aí. Um beijão. Até a próxima. Tchauzinho. Beijo, tchau.